Muita gente hoje diz, pô, os deuses vikings são legais, cara. Odin, Brabão, tem uma lança, Caolho, arrancou um olho pra ter sabedoria. Todos esses panteões ocidentais, todos eles, germânicos, romanos, gregos, vikings, foram derrotados por um deus. Porque os bretões, eles chocaram-se com os romanos. Rei Arthur e tal, ele era um rei bretão. Entendi. Então, o que houve? Quando houve uma migração do norte da Alemanha, aí já não foi Escandinávia, aí já foi norte da Alemanha. Entendi. Dos anglos e saxões. Anglo-saxões. Foram pra Inglaterra. Então, houve um choque. Antes da Era Viking, depois da queda do Império Romano. E aí, então, eles começaram a guerrear. Os saxões venceram. Tá. E os anglos também. Aí foram empurrando os bretões para oeste. Na região ali da Cornualha, no extremo leste do... extremo oeste da Inglaterra. Então, eles ficaram lá. Tanto que o seriado The Last Kingdom se passa dos saxões. Os saxões, eles não são originários da Inglaterra. Os saxões, eles são tribos bárbaras, desse sentido, que migraram. Depois abraçaram o cristianismo. Entendi. Aí se tornaram cristãos. Isso é uma coisa muito incrível também, porque está dentro desse contexto geopolítico. Os caras conquistam, mas a ideia do cristianismo entra na cabeça deles e não sai. E por que você acha que é isso? É algo assim, difícil de explicar. Como que... Isso aconteceu com o Império Romano. O Império Romano conquistou Jerusalém. Sitiou Jerusalém, fez aquela ruaça em Jerusalém... E perseguiu cristãos, não de maneira sistemática como a gente ouve. Houve perseguição, mas não... era uma ameaça, né, ao poder central, e eles perseguiram. Exatamente. E em algum ponto eles absorvem. Como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Não tem uma explicação. É uma conversão de algumas pessoas importantes, talvez? Porque, por exemplo, quando os romanos conquistaram os gregos, eles meio que absorveram a cultura grega. Só que eles tinham os deuses deles. Tinha Júpiter, que era o equivalente a Zeus. Tinha Minerva, que era equivalente a Atena. Então tinha os seus equivalentes lá. Sei. Eram semelhantes, mas não eram os mesmos, por assim dizer. Só que no caso do cristianismo, não. O cristianismo foi suprimido pelo Império Romano e depois, com Justiniano e os imperadores mais abertos à ideia cristã, abraçaram o cristianismo e se tornaram cristãos de fato. E eles aboliram a antiga religião deles. Então, eu imagino para quem viveu nessa época, como era uma coisa tão proibida e para os guetos e uma coisa secreta, o cristão daquela época não consegue imaginar que o mundo hoje a maior parte dele é cristão. Exato. Cara. Não dá pra imaginar, né? Isso como aí. expandiu isso daí. Sabe o que é engraçado? Muita gente hoje fala, e aí a gente entra nesse contexto aí, depois a gente volta no lance da Inglaterra ainda. Porque um assunto puxa outro. Claro. Porque a gente tá falando de choque cultural e o que houve pra haver esse choque, no sentido de só violência? Terras? Não. A religião também teve um papel muito importante nisso. Muita gente hoje diz, pô, os deuses vikings são legais, cara. Odin, Brabão, tem uma lança, Caolho, arrancou um olho pra ter sabedoria. Tem lá o cavalo de 8 patas dele. Pô, isso é épico, cara. E a galera bota o martelinho do Thor no peito. Mas se você parar pra analisar, todos esses panteões ocidentais, todos eles, germânicos, romanos, gregos, vikings, foram derrotados por um deus. Vamos colocar assim, cristão. É verdade. Que, na visão deles, aí a gente volta no passado. Na visão dos cristãos da Idade Média, era Jesus. Eles encaravam Jesus como sendo Deus, né? Então, morto. Um Deus que morreu. Tanto que havia zombaria, uma espécie de zombaria nas crônicas. Como ele Deus se ele morreu, né? Exato. E aí, mas mesmo assim, esse Deus derrotou dezenas de outros deuses ao longo de 3.000 anos, 2.000 anos. Então, mas isso, claro, do ponto de vista teológico, vamos colocar assim, né? Porque os deuses eram muito importantes para eles. Mas do ponto de vista humano e real, foi a guerra. Como isso aconteceu, né? Como que eles conseguiram usar a guerra para impor a sua própria cultura e derrotar outras culturas, outros deuses? Porque a ideia cristã,
fez com que eles se tornassem mais belicosos ainda, mais bélicos. Ah, é? E aí se tornaram... No primeiro momento já? Mesmo o cristianismo sendo mais... A cristandade da época, né? Sendo mais pacífica de maneira geral, mas de certa forma eles eram mais fervorosos do que os próprios vikings. Eles estavam mais abertos a se abrir, literalmente. Os vikings não queriam impor a religião deles para todo mundo de uma forma... Queriam, mas eles estavam mais abertos a receber a do outro. Ah, é? É. Por quê? Eles viram que os embates... Porque, assim, também tinha muita barganha. Por exemplo, o rei Alfredo, que foi o primeiro rei que entrou em choque aí com os vikings de verdade. Ele... Beleza, vocês chegaram aqui, entraram na pancadaria, todo mundo. Aí, vamos lá, vamos fazer um acordo agora. Vocês ficam com essa terra aqui. Mas você tem que se batizar. Tem que se batizar, se tornar cristão. Entendi. E aí os líderes vikings... beleza, tá bom. Não, é legal, né? É um deus pacífico, né? Do bem. Então tá bom, a gente se batiza. Então rolava também isso. Foi uma série de fatores políticos e ideológicos e religiosos que fez com que esse embate fosse violento. E isso em toda a história humana. Onde você tem civilizações se chocando pela primeira vez, você tem combate, você tem guerra e tem muita morte. É difícil você ver uma civilização que não foi assim. Só quando a outra se rende, né? Logo de cara. Isso. E tem algum precedente de alguém que simplesmente se rendeu? Difícil também, Vilela. Alguém que chegou e se rendeu... A gente não tem evidência. Sempre houve luta, sempre houve alguma resistência, sabe? Mesmo que imediata ali, a curto prazo, mas sempre houve uma resistência. Se você pegar, por exemplo, os mongóis vieram conquistando lá das estepes até o leste europeu ali, Hungria e tal. Os caras foram devastando tudo. Tem algumas estimativas que dizem que foi 40 milhões de pessoas mortas por eles. Nossa! E assim... Por terra, por território. Não tem exemplos deles terem forçado a religião em cima dos outros. Porque eles eram mais territorialistas. Já os cristãos, não. A princípio, na Idade Média, eles eram religiosos. Tá, vocês se tornam religiosos, vocês viram nossos irmãos, e aí a gente dá terra para vocês, de boa. Entendi. Então, meio que o cristianismo foi se espalhando através desses aceites aí, sabe? Desses acordos. Então, houve violência a princípio, muita... Mas houve também depois ideias de paz.